Olá, eu sou o Dr. Tales e nesse vídeo nós vamos falar sobre o funcionamento da ereção, o processo geral de ereção. Estamos olhando para um corte transversal do pênis, o que significa que estamos olhando para o pênis como se ele estivesse de frente para nós e estivéssemos conseguindo enxergar a estrutura interna dele. Como é que funciona a ereção? Ela começa com o estímulo. Nós vamos olhar só o que acontece dentro do pênis, mas sabemos que o estímulo parte de fora dele. Pode ser que tenha até um estímulo tátil no pênis, mas esse tato, essa sensação tem que ser levada, geralmente ela é levada para a medula espinhal, onde a medula devolve um estímulo sexual para que o pênis fique ereto. Ou, como muitas vezes acontece, o estímulo vem lá da cabeça, seja pela imaginação ou por um estímulo audiovisual, por aí vai. Então, esses estímulos eles vão ser produzidos fora do pênis e vão chegar nele por meio do nervo dorsal. Essa é a primeira estrutura aqui, temos um par de nervos dorsais que vão ter ramos, e esses ramos vão estimular as artérias cavernosas, as quais vão se dilatar. É a dilatação das artérias cavernosas que vai trazer sangue para o pênis. E a ereção nada mais é do que sangue aprisionado no pênis, em quantidade o suficiente para que seja possível manter a penetração. E é claro, a ereção saudável vai ocorrer, esse armazenamento ocorre durante a relação, após um estímulo, durante algum tempo ali de intervalo após o estímulo, e depois ela se resolve, ela desaparece sozinha, o pênis retorna ao estado anterior. Mas é só isso. E é esse estímulo do nervo dorsal que vai ativar todo esse processo após ele enviar sua mensagem, o seu estímulo para as artérias cavernosas. As artérias cavernosas se chamam assim porque elas estão dentro dessas duas estruturas cilíndricas que são os corpos cavernosos. São as estruturas responsáveis por armazenar o sangue. Existe também o corpo esponjoso, que também faz isso, tá? A diferença é que o corpo esponjoso ele compõe principalmente a glande, a cabeça do pênis, e dentro dele fica a uretra. Esse buraco é a uretra por onde a gente urina. Mas quem mais muda durante o processo de ereção são os corpos cavernosos, eles aumentam bastante de tamanho. E aí, durante esse processo de ereção, você vai ver que ele expande. No estado flácido, que é o que estamos olhando aqui, você tem veias pequenas aqui drenando o pênis. A gente tem uma veia dorsal profunda que emite essas veias que às vezes chamamos de veias emissárias, e elas estão lá drenando o pênis. E o resultado disso é um equilíbrio entre a chegada e a saída do sangue. O vermelho seria a chegada para representar as artérias e o azul seria a saída, que eu coloquei como um representante das veias, coloquei ele nesse azul, deixei um azul claro para ficar mais visível, mas pense nele como sendo responsável por essas veias aqui que estão em azul mais escuro. E aí esse equilíbrio ele ocorre bem até que começa esse estímulo sexual. E aí olha só como é que o pênis muda durante o processo de ereção. Ele fica maior, mais inchado, os corpos cavernosos eles esmagam as veias emissárias na parede da túnica bugínea, que é a túnica que reveste os corpos cavernosos e confere a eles uma estrutura. O pênis não tem osso, mas é essa túnica que dá ali uma estrutura para o pênis, que é uma estrutura tendinosa, uma estrutura fibroelástica. Não chega nem a ser tendinosa, mas pense que é algo bem menos rígido do que um osso. Não é feito para sustentar tração tanto quanto um tendão, mas possui uma certa elasticidade e uma certa resistência, consegue deixar o pênis, os compartimentos do pênis bem estruturados e, ao mesmo tempo, permite que eles se dilatem, como a gente mostrou aqui. E aí eles dilatam até o limite dessa túnica, depois que chegam no limite, esmagam essas veias emissárias todas na parede da túnica, de forma que o equilíbrio muda. Agora você tem uma chegada de sangue bem maior, porque olha como as artérias estão dilatadas, os ramos também. Olha como o pênis está mais repleto de sangue, temos mais, que representamos aqui com pontos vermelhos, temos mais pontos vermelhos, pontos maiores. Daqui a pouco eu vou mostrar o que são esses pontos para você, mas entenda que é o sangue que está retido no pênis, e agora você tem uma chegada de sangue maior e uma saída menor do que antes, porque agora as veias estão comprimidas. E aí
é quase inevitável que se aprisione uma quantidade de sangue no pênis por um bom tempo aí. Quando a gente não vê uma boa ereção, ou quando a ereção não dura o suficiente, a gente imagina que tem prejuízo, seja na chegada do sangue, seja nessa mudança, nessa prevenção da saída excessiva do sangue. Agora eu queria te mostrar as estruturas internas em mais proximidade. Ou melhor, eu não quero me ater a tantos detalhes aqui, mas eu quero mostrar uma dessas estruturas internas, que é justamente a estrutura esponjosa que eu falei aqui. Falei, o corpo cavernoso tem uma estrutura esponjosa. Pode até meio confuso, você tem o corpo esponjoso. Os dois podem ter estrutura esponjosa, os dois têm algum tipo de estrutura esponjosa, mas quem tem mais disso é o corpo cavernoso, que tem, pelo menos o que eu estou usando aqui como analogia dessa esponja que absorve sangue, é principalmente o corpo cavernoso, que vai absorver muito mais sangue e mudar muito mais de tamanho. E aí, o corpo cavernoso, a estrutura esponjosa dele é o que estamos vendo na direita. Por curiosidade, essa é uma imagem do livro do Henry Gray, é o Grey's Anatomy. Não é o seriado, se você já ouviu falar do seriado Grey's Anatomy, eu imagino que ele tenha sido inspirado, o nome tenha sido inspirado no livro de anatomia do Henry Gray, que é um livro muito conhecido, e é um livro antigo, já é uma imagem até de domínio público, e o Henry Gray foi um grande anatomista, mesmo naquela época ele já conseguia dissecar muito bem e observar tecidos delicados como esse aqui, e aí o amigo dele ilustrava para o livro dele, e tem lá essa ilustração e a descrição do que nós chamamos de trabéculas, que são essas bolsas, eu chamo de estrutura esponjosa, mas agora a gente está vendo aqui, dá para ver que não é bem uma esponja, mas é uma estrutura de bolsas fibroelásticas. Você tem aqui um desenho como se fosse essas minhoquinhas no desenho, é uma representação do que seriam fibras elásticas, e você tem os núcleos alongados das células musculares, e isso está descrito no livro. E a parede interna dessas bolsas ele descreve como sendo semelhantes a de veias. Então é uma estrutura especial, ela é toda diferente. Você tem uma bolsa que tem um aspecto de vaso sanguíneo, mas que tem uma parede fibromuscular, que quando relaxa permite que o sangue entre, e quando o sangue entra ele enche e expande essas bolsas. E aí é isso que provoca esse enchimento do corpo cavernoso. O contrário, quando ele contrai, ele expulsa o sangue. Um dos efeitos, um dos mecanismos de contração de musculatura lisa, né, que é a musculatura que a gente não controla voluntariamente, ela contrai sem a nossa vontade, é aquele estado de tensão, porque gera aquela situação que o corpo entende como luta e fuga, ele libera noradrenalina, que geralmente, e aqui sim, atua nesse mecanismo de contração muscular lisa, e aí expulsa o sangue do pênis. Talvez são vários os motivos para a tensão atrapalhar a ereção. Esse é um deles. Por isso que eu quis adicionar mais esse detalhe, por essa curiosidade, e uma pergunta que eu recebo muito dos pacientes. Mas eu acho que também é interessante para que você tenha uma visão mais concreta do que significa esse tal tecido esponjoso, estrutura esponjosa. Qualquer evento, situação, doença, condição que atrapalhe qualquer um desses elementos pode causar disfunção erétil. Se você tiver curiosidade para conhecer algum aspecto com mais profundidade, seja aqui da fisiologia, como funciona tal parte com mais profundidade, ou da parte da patologia, doenças, como que uma doença ou uma condição afeta a ereção mais detalhadamente, pergunta nos comentários, eu fico disponível nos comentários e nos outros canais de contato para que você possa mandar o que você quiser saber. Se possível, eu faço um vídeo detalhado sobre o assunto do seu interesse. Espero que você tenha gostado dessa visão geral e continue acompanhando os vídeos para a gente aprender e aprofundar cada vez mais.